Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como trabalhar com o plugin Checklist. No primeiro momento vamos ver o que é possível fazer com ele. O plugin Checklist permite que nós possamos registrar então atividades, tarefas realizadas vinculadas a qualquer registro. Aqui nós temos um exemplo, nós podemos colocar o nome da tarefa e podemos marcar ela como realizada, como checada. E fica registrado o usuário e a data do registro. É uma forma bem fácil e ágil de você registrar tarefas, execução de tarefas vinculadas a um registro pai. No caso aqui, o registro pai é um pedido, então posso registrar atividades daquele pedido. O plugin, o checklist é um plugin que vai na tela do formulário de consulta do objeto. Então, no formulário de consulta, assim como o comentários, anexos e registro de tempo, você pode colocar o plugin de checklist. Ele não mexe no registro principal, que é aquele registro que a gente edita, né, no formulário principal de edição. No lugar disso, ele trabalha com uma tabela auxiliar. E como ele trabalha com essa tabela auxiliar, ele registra então atividades complementares ao registro principal. Né? Ele não vai mexer nos atributos principais daquele registro, mas vai, enfim, criar registros acessórios que vão ficar vinculados aos usuários que registraram aquelas atividades. Ele vai logar, então, quem foi o usuário que fez, e ele vai ter regras bem rígidas de quem vai poder marcar ou não como checado, que é a atualização, quem vai poder excluir, quem não vai poder excluir e assim por diante. Então, no exemplo que nós vamos fazer, nós vamos voltar aqui para um sistema que não tem isso ainda, um sistema que só tem aqui o registro de tempos, e nós vamos acrescentar então agora do zero esse plugin, que é o plugin de checklist. Então, nós vamos agora aqui no Creator e nós vamos começar pela criação da tabela. Então eu já tenho aqui um script, eu vou colar aqui na criação rápida para a criação da tabela pedido checklist, que vai ter então uma chave primária, um campo para registrar quando foi feito o registro, quem fez o registro, o nome da tarefa, se ela já foi checada ou não, e principalmente a chave do registro principal, nesse caso é uma checklist, tarefas vinculadas a um pedido. Feito a tabela, o próximo passo é registrar a classe. Então vamos lá, criar a classe, pedido checklist, campo de apresentação, eu vou deixar a tarefa, a gente não vai usar isso aqui por enquanto, mas eu já vou deixar certinho. Feito isso, agora nós vamos editar a pedido checklist, que é a classe, para configurar alguns campos automáticos, que no caso essa classe tem o campo automático criado em e o criado por. Então, se tem, eu preciso dizer quais são os campos que fazem isso. Em princípio, a gente já poderia arrastar o plugin, deixa eu só localizar aqui, por o pedido form view. Mas isso não vai ser possível porque falta um detalhezinho, mas eu vou tentar arrastar só para você ver o detalhe que falta. Eu posso colocar o plugin em qualquer lugar da tela, mas eu vou colocar uma aba nova para ficar melhor organizado. E aqui eu vou colocar checklist, o nome. Vou tirar essa linha de duas colunas, eu vou colocar uma linha de uma coluna e aqui nós vamos arrastar o plugin checklist aqui para dentro. Clicando no plugin, o primeiro passo é dizer qual é a tabela de gravação, que é a pedido do checklist que não apareceu aqui, porque ele só lista aqui modelos, né, classes relacionadas ao registro principal. O registro principal é o pedido, então nós temos que editar a classe de pedido e cadastrar uma composição com a nossa classe que é a pedido checklist. E aqui eu vou chamar a variável de checklists. Sem essa composição não é possível usar o plugin, né? Porque ele só lista classes relacionadas ao registro principal. Feito isso, então, nós salvamos, voltamos aqui para a página, tentamos selecionar, ainda não aparece, porque eu já estava com a página aberta. Então, eu vou clicar aqui no atualizar metadados, clicar de novo, aí ela aparece, pedido checklist. Campo de descrição vai ser tarefa. O campo se vai estar marcado ou não vai ser checado. Né? Eu tenho o nome da tarefa e se ela vai estar selecionada, se ela já foi feita ou não. Né? Campo criado em, então, created at, criado por, vai o campo created by. Isso já é o suficiente, mas vamos ver os métodos que ela inseriu. Ao colocar o plugin na tela, ele inseriu métodos padrão, como save, checklist, delete e update, que são os métodos que fazem as tarefas, né, de gravar a tarefa, de apagar e de atualizar ela
se ela foi executada ou não, e aqui nós podemos mexer. Por exemplo, na hora de gravar uma tarefa nova, você pode pegar esse item aqui, né, que é esse objeto, e fazer alguma coisa com ele, né? Esse objeto é um objeto da classe pedido checklist. Inclusive, você pode usar o assistente aqui e mandar uma mensagem, por exemplo, um e-mail ou uma notificação, né, de sininho para alguém, conforme a regra do seu sistema. Eu vou deixar comentado aqui o envio de e-mail, né, mas você sabe que você pode inserir pontos aqui, gravando dados em outras tabelas, enviando mensagens e assim por diante. Eu vou salvar e você que está trabalhando com o teste online vai ter que republicar o teste, né? Como a gente criou uma tabela nova, você vai ter que atualizar, né, recriar essa tabela, o ambiente de teste. Nesse exemplo específico, eu estou aqui trabalhando no ambiente local de desenvolvimento. E se eu atualizar tudo, né, como eu estou trabalhando aqui com uma tabela, um banco virtual e não um banco físico, eu vou perder os dados que eu já cadastrei. Então, antes, eu vou vir aqui e baixar o banco, né? Agora sim eu vou atualizar ele, porque depois eu consigo recuperar o que eu cadastrei. Se você está meio perdido, depois dá uma olhada no vídeo aqui no finalzinho. Nós temos um vídeo aí que é preservando os dados já cadastrados. Esse vídeo vai explicar direito o que é isso. Então agora vamos atualizar o pedido FormView PHP, o pedido FormView XML, que é a tela, o pedido checklist, que é a nova model, a pedido, que é a model que foi atualizada com o relacionamento novo, né? E o banco, que é o curso.db. Pronto, atualizamos o programa. Isso aí já deve ter zerado meus cadastros. Vou entrar aqui na lista de pedidos, já não tem mais nada. Mas daí eu venho aqui em banco, curso e vou importar o SQL que eu acabei de salvar. Vou reimportar esses registros. Volto aqui em pedidos. Pronto, aí estão meus registros bonitinho, tudo de volta no lugar. Agora eu vou abrir o pedido 1. Ó, temos os tempos, que foi a outra videoaula. E agora temos a checklist. Vou criar um item aqui. Teste. Pronto, ó. Teste 2. Prontinho, posso marcar se já foi feito. Agora eu vou entrar com outro usuário, que é o usuário user, para a gente ter, né, algumas atividades vinculadas a um usuário e outras a outro. Teste 3. Teste 4. Pronto. Agora eu vou voltar no usuário administrador. Pronto, aqui temos então 4 tarefas, 2 do admin, 2 do user, a 2 e a 4 marcada como já feito. E agora eu vou voltar no Creator para a gente falar sobre as regras, né? Aqui tem várias regras, por exemplo, quais itens de checklist devem ser exibidos, todos ou apenas aqueles que o próprio usuário logado registrou. Regra de exclusão, o sistema deve permitir excluir sim ou não, ou somente registros que o próprio usuário registrou. Regra de alteração, permite alterar, não permite ou apenas os registros do próprio usuário, né? Delete deve funcionar por quanto tempo, né? Aqui o padrão é 15 minutos, depois ele não deixa mais excluir, o registro fica consistido definitivamente no sistema. E o admin deve ser o super poderoso moderador, se sim ele passa por cima de todas as regras, ou se não ele é mais um usuário comum que deve respeitar todas as regras. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então aqui na regra de exibição eu vou deixar para exibir sempre todos os registros, excluir apenas os registros do usuário, atualizar também apenas os registros do usuário e não vai ter usuário de administração, todos os usuários vão se comportar da mesma forma. Salvo, você que está ali no teste online atualiza por lá, eu que estou trabalhando aqui no ambiente local, atualizo aqui só o programa, não preciso mais atualizar os dados porque não houve mudança de estrutura. Entro aqui na listagem de pedidos, checklist, olha só, né? Eu como administrador não posso mexer nos outros registros do usuário, só os meus. Tá? Então a regra está valendo. Agora eu vou entrar como usuário user, listar pedidos, também, ó. Só consigo mexer nos meus, né? Aqui provavelmente não, porque já passou. Aliás, aqui são os do administrador, né? E aqui os meus. Beleza, está funcionando. Achei que já tinha passado o tempo, mas está funcionando da maneira adequada. Agora a gente vai ver outras regras. Tá? Vamos ver aqui. Exibir, né? Exibir, eu vou deixar todos os registros, né, que é um comportamento mais padrão. Excluir apenas os registros do usuário e vamos deixar o administrador como moderador
geral, né? O super admin. Esse geralmente é o comportamento mais desejado, né? Não é uma recomendação, apenas é o mais comum, porque se alguém registra um tempo errado, né, uma atividade errada e já passou o tempo de ajuste, o administrador ainda pode fazer esse ajuste por ele, né? Mas é importante lembrar que se você marcou essa opção, o administrador ele vai ver todos os registros e vai poder excluir qualquer registro. Então, se você quiser testar essas restrições, teste com outro usuário, né? Um usuário menos privilegiado, porque no momento que você marcou que o administrador é super, né, ele pode tudo, né? Então ele não faz parte, né, dessas restrições aqui configuradas acima. Esse normalmente é o normal, mas cada sistema tem suas regras, né? Exibir de todo mundo, mas deixar o usuário gerenciar só os registros dele. Ok? Então voltamos aqui para a tela. Deixa eu só fazer essa última atualização aqui para deixar o programa sincronizado. Lembrar que quando você marcar essa opção, né, mesmo assim, o administrador, por ele ser super usuário, ele vai poder fazer tudo, né, a todo instante, inclusive nem a regra do tempo é respeitada. Já um usuário comum, né, como é o user, ele vai poder ver todos, mas só vai poder gerenciar os registros dele, né, porque daí ele já começam a valer as restrições para ele, porque ele é um usuário comum. Então, nesse vídeo nós vimos como usar o plugin de checklist. Lembrando que se não existisse esse plugin de checklist, daria bastante trabalho. Você tem que colocar uma data grid, tem que implementar o formulário, né, para o novo, o salvar, as regras de exclusão, né? Então, é possível fazer? Claro que é possível fazer, mas aqui nós fizemos com poucos minutos, né? Com apenas alguns minutos, criamos a tabela, arrastamos o plugin na tela, configuramos o campo e já temos vários métodos prontos implementando essas interações e com regras de validação, né? Então os plugins, né, em geral, e o checklist é mais um deles, são atalhos valorosos aí para você criar telas, né, criar funções para esses recursos que são recursos bastante comuns, né? Registrar comentários, anexos, registrar tempos, registrar checklists vinculados a um determinado cadastro, como nesse caso aqui nós fizemos uma lista de tarefas vinculadas ao pedido, né? Mas se você quiser fazer vinculada a outra tela, é só cadastrar a tabela, né? Vincular na tela, configurar e também já vai sair funcionando.